Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Dando sequência aqui nas nossas aulas, tá? Vou falar hoje para vocês sobre os 5 problemas da teoria do conhecimento. Só fazer uma pequena diferenciação entre epistemologia e teoria do conhecimento. Na filosofia, quando nós dissemos ou usamos a expressão epistemologia, queremos falar que a filosofia vai se dedicar ao estudo da ciência propriamente dita. Episteme é o termo grego utilizado para o conhecimento discursivo ou conhecimento propositivo, que é o típico conhecimento científico. E quando nós utilizamos o termo teoria do conhecimento ou gnoseologia, nós queremos falar do conhecimento como um todo, como conhecimento como algo geral, tá? Então aqui, embora nós utilizemos a expressão epistemologia, o correto mesmo é vocês entenderem que nós estamos tratando sobre as possibilidades do conhecimento humano, seja ele intuição, seja ele descritivo, seja filosófico, artístico ou científico. Nós estamos querendo entender aqui como é possível ou se é possível ao ser humano desenvolver e produzir conhecimento. Tá? O primeiro problema que vai ser avaliado nos próximos vídeos de forma de forma mais detalhada, vamos dizer assim, né, é a questão acerca se é possível ao sujeito conhecer o objeto, ou seja, ao sujeito apreender o objeto. É possível desenvolver conhecimento, saber se a informação que eu obtive de certos objetos, mesmo que esse objeto seja a minha própria pessoa, se essa informação ela tem um teor de verdade ou um teor de falsidade, porque no fundo conhecer significa dizer se aquela informação é verdadeira ou falsa. Quando eu não consigo dizer se aquela informação é verdadeira ou falsa acerca de determinado objeto, eu simplesmente não conheço. Tá? A primeira resposta, a primeira formulação de resposta a essa pergunta é a dos filósofos ou dos pensadores dogmáticos, então do dogmatismo. Tá? Mais para frente eu vou explicar detalhadamente o que vem a ser o dogmatismo. A segunda resposta é o ceticismo, também será explicado mais para frente. A terceira é o subjetivismo, né? A quarta, o relativismo. Eu vou utilizar uma aula mais para frente para explicar os dois, porque eles são muito parecidos, né? Embora exista uma diferença, porque se não existisse diferença, não faria sentido termos o subjetivismo como uma resposta a esta pergunta e o relativismo também. O pragmatismo também será abordado num vídeo próprio e o criticismo. O que eu quero que vocês entendam é que existem pelo menos 6 formas de responder a essa pergunta acerca se o sujeito, no caso eu ou você, é capaz de compreender, de aprender, absorver, formular conhecimento a partir de determinados objetos que nos cercam, objetos que podem ser inclusive nós mesmos, a produção, por exemplo, do autoconhecimento. O segundo problema que a teoria do conhecimento em geral enfrenta é o problema a respeito da fonte. Qual é a fonte principal do conhecimento humano? De onde deriva isto que nós chamamos de conhecimento? Existem 4 respostas. A primeira resposta é o racionalismo, a segunda, o empirismo, a terceira, o intelectualismo e a quarta, o apriorismo. Não se preocupem, eu vou explicar em vídeos separados
né? O que vem a ser o racionalismo, o que vem a ser o empirismo, o que vem a ser o intelectualismo e o apriorismo. A princípio, vocês só precisam saber o seguinte: o racionalismo ele deposita como crença ou como fé, né, que o conhecimento ele é processado, desenvolvido e o seu selo de veracidade ou verdade provém do intelecto, da razão, da ratio humana. E já o empirismo, ele defende que o conhecimento provém do contato entre o sujeito e o objeto. E só o objeto experimentado pelos cinco sentidos seria possível a definir qualquer conhecimento humano. Sem a experiência, sem o contato com o objeto, não teríamos a mínima possibilidade de ter conhecimentos. E o intelectualismo e o apriorismo são correntes intermediárias que ficam entre o racionalismo e o empirismo. O terceiro problema que nós também iremos abordar nos próximos vídeos é a questão acerca de como que é formada a realidade, basicamente. Né? É o objeto que determina o sujeito, ou seja, o que eu conheço a respeito de determinado objeto me foi dado pelo próprio objeto, ou é o sujeito que determina o que o objeto é. Então, portanto, nós podemos até dividir entre o que o objeto deve ser e o que o objeto é. Então, a gente poderia até definir o objeto perfeito e o objeto real. E aí nós vamos descartando, por exemplo, determinados objetos, porque eles não correspondem à expectativa do sujeito. Pega, por exemplo, uma fruta. A gente tem a expectativa da fruta saudável, vamos no supermercado, escolhemos lá entre as várias opções de maçã, as maçãs que mais se aproximam àquilo que nós determinamos como ideal, como o objeto perfeito. E excluímos algumas maçãs por causa de alguns defeitos que encontramos nelas. E, portanto, é como se nós falássemos que sim, é maçã, porém não é a maçã que nós desejamos. Então, quando o sujeito determina o objeto, ele vai qualificar esse objeto, ele vai dizer quais objetos fazem parte desse ser idealizado e quais não fazem, ele vai formular os conjuntos. E quando é o objeto que determina o sujeito, todo o meu conhecimento provém, obviamente, da experiência que eu tenho com o objeto. Pode ser uma experiência ingênua, pode ser uma experiência crítica, mas, no fundo, é o objeto que diz para mim como ele é e não eu que estou dizendo como o objeto deveria ser. Então, nós vamos ter as soluções para esse problema, que são as soluções metafísicas. Essas soluções metafísicas, elas se dividem, aliás, soluções pré-metafísicas. Acorda, menino. O que eu quero dizer que são soluções pré-metafísicas? Quero dizer que são soluções que não saem deste mundo físico, desse mundo caracterizado pelas sensações, percepções, pelos nossos sentidos, pela nossa capacidade de apreender a realidade por meio da visão, por meio da audição, por meio do olfato, por meio do paladar, né? E por meio do tato. Estava esquecendo esse quinto sentido, que é o sentido mais amplo que nós temos, que é o sentido do tato. Né? Aí a gente vai ter duas correntes, basicamente. A primeira corrente vai ser
a corrente do objetivismo. É a corrente que defende que os objetos são o que eles parecem ser de fato. Né? Essa corrente ela é pré-metafísica porque também não envolve uma reflexão filosófica. Vocês acreditam lá, por exemplo, que o Epicuro, um filósofo grego, acreditava que de fato o Sol era menor do que a Terra, porque ele via o Sol, né, daqui da Terra, e esse Sol visto, né, do nosso ponto de vista, ele parece realmente uma esfera muito menor do que a Terra. E essa ideia do nascer e morrer do Sol, do nascer e do pôr do Sol, também tem a ver com essa perspectiva do objetivismo. É como se o objeto fosse dado imediatamente aos nossos sentidos e os nossos sentidos não precisassem fazer uma interpretação, uma correção do que é de fato o objeto. O subjetivismo, por sua vez, que nós também vamos detalhar com cuidado posteriormente, ele parte de uma ótica diferente. A realidade ou quem determina o objeto é o sujeito. Esse sujeito que pode ser individual, no caso o Ed Carlos, ou coletivizado por meio do sistema cultural, um sistema epocal, que nós também vamos trabalhar mais para frente, mas aqui seria dizer o seguinte: o celular, ele é um celular porque nós o definimos como um celular, nós formulamos as características que determinado objeto deva ter. Isso é uma solução pré-metafísica porque nós não estamos indo para além do mundo físico. Existem também as soluções metafísicas. Essas soluções metafísicas vão apoiar o que vem a ser a realidade, o que vem a ser os objetos, o que vem a ser o conhecimento que eu detenho desses objetos, não mais no mundo fenomênico, não mais no mundo dos fenômenos que se apresentam aos meus 5 sentidos, mas ultrapassa, né, esses meus sentidos e eu preciso agora pensar. E além daquilo que eu vejo, e além daquilo que eu toco. Né? Então nós teríamos uma corrente chamada realismo, da qual fazem parte, por exemplo, Platão e Aristóteles, cada um à sua maneira, acreditava que existia uma realidade não visível, né, que só poderia ser acessada por meio do intelecto humano, né, mas essa realidade não visível, acessada pelo intelecto humano, estava em algum lugar, né, para além, né, das meras percepções, para além do mundo físico. Né? E existe a perspectiva do idealismo, né? O idealismo representado fortemente pelos pensadores alemães do século XVIII, como, por exemplo, Kant e Hegel. Hegel acreditava, inclusive, que é a ideia que move o mundo. Quando o sujeito, quando o escultor, por exemplo, olha para uma pedra, olha para um material bruto, ele enxerga ali um objeto que a princípio não existe, mas que vai existir a partir da sua ação, vai existir a partir do seu movimento intelectual. Então aqui, por exemplo, seria como se eu fosse um engenheiro e tivesse que projetar um carro. Né? Esse carro ele vai passar a existir a partir do momento em que eu começar a pensar quais devem ser suas características,
colocar no papel, fazer os cálculos, fazer os ensaios e assim sucessivamente. A realidade só é real porque nós a pensamos, porque nós a construímos e a partir de então é o objeto que é moldado pelo sujeito. Essa é a perspectiva do idealismo que será abordado com um pouco mais de profundidade nos próximos vídeos. Existe também a perspectiva do fenomenalismo. É uma teoria filosoficamente recente, né, do século XX, formulada pelo filósofo alemão Edmund Husserl, que diz que o objeto ele é dado, mas ele precisa ser simbolizado, ele precisa ser representado por um grupo ou pelo sujeito. Por exemplo, uma suástica, né, para quem não é judeu, pode ser meramente uma cruz, um símbolo que não esteja ligado à discriminação, que não esteja ligado ao nazismo, que não esteja ligado ao extermínio ou ao genocídio provocado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, se eu fosse um judeu, mesmo não tendo vivido aquele tempo, né, da Segunda Guerra Mundial, a suástica, para mim, ela representa mais do que um símbolo. Ela representa uma ideia de mundo. Ela representa uma forma dos seres humanos se tratarem. Ela representa a destruição ou genocídio de um povo. Então, no fenomenalismo, os objetos eles são interpretados pelo sujeito. Mas calma, vamos abordar isso com maior cuidado nas próximas, no próximo vídeo ou no vídeo dedicado ao fenomenalismo. Não se preocupem agora. Agora eu só estou fazendo uma explanação geral. Existem também as soluções teológicas. Eu acho que vocês já sacaram. Se eu estou falando soluções teológicas, theo, que em grego significa Deus, seria apelar para Deus, né? Apelar para a existência de um ser super ou supra-humano, né? Uma inteligência ou um ser de amor que garante o conhecimento verdadeiro acerca do objeto, ao pôr sujeito e objeto numa relação. Né? Então nós temos a corrente monista, panteísta. Lembrem-se lá dos filósofos pré-socráticos, como, por exemplo, Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele defendia que a existência de uma substância que a tudo compunha seria uma solução, substância monista. Mas os filósofos pré-socráticos, eles não são filósofos dessa solução teológica. Eles são os filósofos da solução pré-metafísicas. Por quê? Porque essa unidade que tudo dá origem, para os filósofos gregos pré-socráticos, ela não tinha espírito, ela não tinha desejo, volição, vontade. Ela era um ser puro, né? Um puro objeto químico, vamos dizer assim. Aqui não. Aqui quando eu falo monista, eu estou querendo dizer que é uma inteligência. Eu estou dizendo que é uma inteligência que vai dar origem aos objetos, inclusive ao próprio sujeito. E essa inteligência, como ela é
panteísta, o termo pans em grego vem de tudo, teísta, de Deus, então significa dizer que Deus está na própria realidade, que Deus está aqui agora, que Deus está em cada folha, em cada coisa que acontece. Então, a verdade, a confiança nas informações, ela provém da confiança de existir uma inteligência, um intelecto superior, criador e organizador da própria realidade, sendo ele parte desta realidade, uma vez que tudo é Deus. Essa é a perspectiva. Um dos filósofos que defenderam essa solução teológica, monista, panteísta, por exemplo, é Spinoza. Mas nós vamos tratar com mais calma, talvez até mais detalhadamente, explicando um pouco a teoria espinosista, ou também é um pensador alemão chamado Leibniz. A segunda corrente das soluções teológicas é a dualista teísta. Essa solução acredita, então, no ser puramente intelectual. Né? Os filósofos não pensam em Deus como um Deus emotivo, né? Obviamente, não um Deus do amor. Se for um Deus do amor, tem que ser do amor lógico, não pode ser um Deus que ame Ciclano e deteste Beltrano. Né? Se é amor global. Né? Então, para os filósofos, sempre quando a gente fala de Deus, Deus ele é uma entidade lógica, ok? E aqui é uma solução dualista, porque aqui eu tenho a segregação, a separação entre corpo e espírito, entre corpo e alma, entre matéria e espírito. Essa solução dualista, né, poderia levar vocês a se enganarem, acreditando que Platão defendia essa solução. Não, Platão ele é um realista, ele está na solução metafísica. Tá? Ele está ali na segunda corrente, no item 2.1. Quem está aqui nessa solução 3.2, né, dualista teísta, é um filósofo moderno chamado René Descartes, que acreditava que existia a res cogitans, ou seja, a substância que pensa, e as res material, a matéria. Então ele separa o indivíduo em inteligência, espírito e corpo. Né? E ele define que a verdade, a produção da verdade, a produção do conhecimento está no espírito e não propriamente no corpo, uma vez que, segundo Descartes, os sentidos nos enganam. Mas calma, nós vamos trabalhar, vamos chegar neste ponto. O quarto problema a ser trabalhado pela teoria geral do conhecimento, né, é saber quais são os tipos de conhecimento humano. Vocês podem me perguntar, professor, mas o senhor já falou os tipos de conhecimento humano, o propositivo, e assim por diante. Não, aqui a pergunta ela quer saber ela quer trabalhar com uma outra resposta, porque de fato o conhecimento humano ele é propositivo. Ou seja, nós formulamos proposições acerca do mundo e por meio de experimentos, deduções, raciocínio lógico, nós vamos tentar justificar que aquela proposição, aquela proposta, aquele argumento, ele é verdadeiro ou falso. Lembre-se, quando eu falo conhecimento, eu estou querendo dizer uma informação que eu sei o seu valor de veracidade.
se aquela informação ela é verdadeira ou falsa. Conhecer é isso. Se eu só sei de algo, mas eu não sei determinar se aquele algo, se aquela informação ela é verdadeira ou falsa, eu não tenho conhecimento, eu tenho uma mera informação. Conhecimento é quando eu sei, por exemplo, que a cloroquina não ajuda no tratamento da Covid-19, né? Por causa dos seus estudos científicos produzidos, sei inclusive dos riscos que a cloroquina pode trazer aos doentes por aumentar ou acelerar o ritmo cardíaco. Isso é conhecimento, quando eu tenho provas, quando eu tenho deduções, quando eu tenho argumentos para demonstrar para outra pessoa que aquilo que eu estou falando é verdadeiro. Ou pode ser também um conhecimento negativo, quando eu sei que algo não é verdade, né? Quando eu sei que algo ele é falso. Né? Então, conhecer uma informação como falsa é um conhecimento. Quando eu falo que existe o conhecimento e existe a informação, eu simplesmente quero dizer o seguinte: a informação é uma proposição da qual eu desconheço o seu grau de veracidade, onde ainda não apliquei o princípio do terceiro excluído. Eu não sei dizer se aquela informação ela é verdadeira ou falsa. Tá? Posso acertar numa prova de múltipla escolha sem ter o conhecimento. Chutei certo. Tá? Então aqui a pergunta ou o problema a ser trabalhado é o problema da intuição. É saber o seguinte: se além da possibilidade de conhecer a realidade por meio do discurso, por meio da proposição, por meio da mediação dos sentidos, da construção racional, do processamento de dados, né, seria possível absorver, pegar todas as informações do que o objeto é de uma única vez, de uma única forma, né? Como se fosse por meio de uma certa osmose entre eu e o objeto. Né? Então, intuir seria isso. Eu intuo a verdade acerca do objeto e depois, no máximo que eu vou fazer é comprovar ou demonstrar a outras pessoas aquilo que eu já sabia por meio da intuição. Então a pergunta quer saber o seguinte: existe o conhecimento intuitivo? Quando você olha uma pessoa e a classifica como uma pessoa honesta ou desonesta, sem ter qualquer experiência mais profunda com aquela pessoa, isto é uma intuição ou uma mera percepção pré-concebida, um pré-conceito, tá? E aí se pergunta se é correto ou incorreto crer no intuicionismo como um tipo de conhecimento humano. Ou seja, se é correto defender que nós, seres humanos, podemos conhecer um determinado objeto sem ter a experiência mediada com o objeto. Se o conhecimento que eu posso produzir do objeto é um conhecimento imediato, porque eu capturei toda a essência desse objeto de uma única forma, diretamente pelo meu intelecto, sem ter passado pelos meus sentidos, pelas minhas experiências. O quinto problema a ser trabalhado pela teoria do conhecimento é a respeito da verdade. É saber qual é o critério que determina que certo
certo conhecimento possa ser classificado como verdadeiro ou falso. Lembre-se mais uma vez, informação é aquilo que eu obtive de um determinado objeto, mas que eu ainda não sei classificá-la como verdadeira ou falsa, ou que eu não tenha condições de fazer essa classificação, essa justificação como verdadeira ou falsa. Então, portanto, aqui ainda não se aplica o princípio do terceiro excluído, né? Porque a informação para mim ela é indeterminada. Então, quando a gente fala informação, é como se ela não tivesse forma. Ela está, de certa maneira, desformatada. Eu preciso formatá-la, né, da forma para transformá-la em conhecimento. E o que é formatar? O que é dar forma? É dizer, é justificar como, por quê e para que aquela informação ela está sendo utilizada como verdadeira ou falsa. Então aqui nós vamos trabalhar o conceito do que vem a ser verdade e o critério de falsidade, né? Ou o critério de veracidade. Qual que seria o melhor critério a ser aplicado? É disto que nós estamos falando